Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso podcast Pronto, Falei. E hoje ele está muito especial, porque hoje eu tenho ao meu lado o meu companheiro de 34 anos de vida. E daqui uns dias, poucos, vamos completar 35 anos de namoro e casamento. E Casamento ano que vem, né? Mas esse ano... 34 esse ano, né? Isso mesmo, falta pouco tempo. Falta pouquíssimo tempo. Agora a gente está comemorando o Dia dos Namorados. Feliz Dia dos Namorados para você! Que dia especial! E para vocês também, feliz Dia dos Namorados. Para você que tem um namorado, para você que tem uma namorada, né? E hoje vai ser muito especial. Se apresente. Quem é você na fila do pão? Eu era na fila para escolher quem eu ia casar, né? Uhum. Mas agora, quem sou eu? Sou o Quesil, né? Da Dilene. Isso Dilene mesmo. do Quesil. E eu sou a Dilene dele, Isso. né? Por hora estamos assim. Olha, Isso. o pessoal fez um monte de pergunta. É? E colocou aqui, Coloca. eu tô aqui com o roteiro que me passaram, que querem conhecer a gente, a nossa intimidade, como a gente resolvia conflitos, como a gente conviver com as diferenças. Eu não sei as diferenças, porque a gente é tão parecido, né? Não era, né? Ok, vamos lá. A primeira pergunta é assim, ó, quem éramos quando nos encontramos? Quem éramos? Éramos solteiros. Não éramos ninguém. Nos Éramos tornamos simples mortais, né? simples mortais. E agora continuamos mortais, mas não mais muito simples, né? Eu era pastor distrital lá no Rio Grande do Sul, na divisa fronteira com o Uruguai, na cidade de Jaguarão. E você? Solteiro, Você também era triste, solteiro? abandonado. Abandonado. E eu era estudante, universitária, uma menininha, jovenzinha, né, amor? Bonitinho. Bonitinha, sem rumo. Sem saber o que fazer na vida, né? Brincadeiras à parte, gente. A gente, então, se conheceu. Como é que vocês se conheceram? É a pergunta aqui. Como é que a gente se conheceu, amor? Tá no meu livro lá, né? Pois é. No nosso livro. Você não é um bom contador de histórias. Melhor você contar, porque eu escrevo, então mas você conta. Eu sou uma boa contadora de histórias. E a história foi assim, ó. Eu tinha um cunhado e ele trabalhava e morava lá no Rio Grande do Sul. Foi visitar o meu marido no trabalho dele e levou umas fotos minhas, porque o meu marido era solteiro. Não, e ele levou umas fotos. Não, a minha parte era o seguinte, eu era solteiro e eu estava namorando uma moça do Paraná. Tinha isso. Daí ele foi lá e disse, escuta, você é pastor solteiro, ele tinha chegado, recém-chegado, eu também estava chegado. Daí disse, olha, eu tenho uma cunhadinha muito bacaninha e tal. Disse, não, eu tô namorando, daí uma descartada, né? Daí acabou o namoro lá, eu fui atrás dele. Daí eu perguntei, escuta, aquela sua cunhadinha lá, tem uma foto dela? Daí ele foi tentar conseguir pra você. Conseguiu, e quando ele mostrou a foto, o que você falou? Daí eu não falei, eu escrevi uma carta convidando para ela ir para o Congresso da Mulher, primeiro do Brasil. Ele descartou no começo porque ele não tinha me visto ainda. Olha isso, quando ele me viu, apaixonou. É isso mesmo. Não mente não, fala a verdade. Quando você me viu... eu só namorava uma de cada vez, eu não podia namorar mais do que uma. Quando aí você viu na foto, você falou, é essa, foi? Ainda não, depois pessoalmente que daí que eu descobri. Que você revelou assim, disse, essa é a mulher. No dia que eu fui pedir você em namoro, não, que eu fui conhecer você, que eu tive essa certeza. E o que mais chamou a atenção em mim, amor? O que chamou a atenção em você? Não, de você, o que mais chamou a sua atenção? No dia que eu pedi você em namoro, que eu conheci você na sexta-feira. Foi. Daí no sábado a gente conversou, no domingo eu pedi namoro. Olha foi isso. 2 dias antes do Dia dos Namorados. Foi mesmo. Daí eu pedi você em namoro e você falou assim, não, olha, eu vou dizer a verdade, eu não tô gostando de você ainda. Foi. Daí eu pensei, essa é a moça que eu preciso, porque ela é uma pessoa sincera, não enrola, não faz cera. Verdade. Agora eu preciso dizer o que mais me chamou a atenção em você. Não sei. Primeira vez que eu vi, eu achei ele branco demais. E feio, né? Essa parte eu não ia contar, amor. Gente, a gente estava no Rio Grande do Sul. Um frio, foi o mês de junho. Muito frio. Aí ele veio para eu conhecê-lo com uma blusa de lã preta e uma calça preta. Quando abriu a porta que eu olhei para ele, ele branco com aquela roupa preta. E cabelo arrepiado.
Era. Ele Não era cortava o moda. cabelo barbeiro da esquina, só podia ser. Um cabelo lindo, cortado, todo arrepiado. A minha primeira impressão não foi das melhores, amor. Eu sei. Por isso que a primeira impressão não é a que fica. Mas quando eu fui falar com ela, olha só, né? Quando eu fui visitá-la, né? Eu cheguei atrasado 2 horas pro culto de pôr do sol e pra janta. Eu perdi janta, perdi culto, né? Mas não perdi a conversa, né? Não, uma boa conversa. Mas aí eu estava atrasado, realmente. Como eu era, ainda às vezes eu sou, né? Mas na hora do culto de pôr do sol, que foi assim um cultinho lá com meu irmão e meu primo, eu abri a Bíblia para ler um verso da Bíblia e abriu em Provérbios 18, 22. Aquele que encontra uma esposa achou o bem e alcançou a misericórdia do Senhor. Eu disse, agora é essa daí. Eu orei tanto, eu jejuei muito tempo quando estava no colégio. Jejuava um dia sim, um sábado sim, outro não. E agora eu pensei, essa é. Sem conhecer você, eu já tinha certeza que você ia ser minha esposa. Uau, gente, que altas declarações. Um dia como esse, meu coração chega a estar disparado. Amor, tu lembra qual foi a primeira discussão que a gente teve? Não me lembro, mas eu quase não dormi aquela noite. Eu não tenho memória, a primeira não sei, mas eu tenho memória de uma delas, que a gente tinha feito um propósito de a gente nunca dormir brigado. Você lembra disso? E aí eu não sei qual era o motivo do nosso desentendimento, mas nenhum dos dois queria ser humilde e pedir perdão. Lembra? E daí a gente não dormia por causa Não disso. dormia, sentados os dois na cama e a hora foi passando, e deu 10, e deu 11, e deu meia-noite, e deu 1 da manhã, e a gente cansado e ninguém cedia. Pensa um alemão e uma nordestina, que combinação boa. Uma boa. Aí quando foi às 2 horas da manhã, eu falei, eu tô muito cansada. Aí você falou, eu também tô muito cansada. Vamos deixar essa conversa para amanhã. Mas a gente tinha combinado que a gente tinha que se beijar antes de dormir, sempre. Aí eu cheguei até aqui, ele chegou também, eu fui chegando, ele foi chegando, assim. Pense, 2 marrentos por causa da confusão. Lá para 2 horas da manhã a gente falou, tá, vamos beijar para descansar, porque a gente não aguentava mais. Aí a gente deu um beijinho, dormiu. E de manhã a gente já estava descansado, tivemos uma conversa sobre, que eu nem me lembro qual era o tema do assunto. Uma besteira. Provavelmente, né, amor? Uma bobagem. 2 crianças, até de madrugada, brigado, emburrado, fazendo bico, gente. Pode. Agora, a questão do conflito, muita gente que se complica com essa questão de conflitos, né, de resolver problemas. Eu aprendi uma lição, você acha que falando as palestras lá, mas é uma coisa muito... Eu vou falar aqui, talvez se você gravar essa parte nessa entrevista aí, vai ser ótimo. Por exemplo, quando uma pessoa diz assim, eu estou com sede, quem é que pode dizer que você não está com sede? Eu estou com fome, quem é que pode dizer que não está com fome? Então, na briga, no conflito, em vez de você atacar, dizer você não presta, você é isso, você é aquilo, o outro diz, não, eu não sou, não tem nada a ver. Não, você diz assim, eu. A maneira correta de brigar é você dizer eu. Falar do sentimento. Eu estou sentindo irritado, estou com vontade de puxar o seu cabelo, falar sei lá o quê, né? Mas eu estou sentindo isso, né? Porque aconteceu aquilo, aquele outro, né? Então, aí fica fácil você expressar os seus sentimentos e o outro também pode expressar os seus sentimentos para poder entrar num acordo. Mas a briga certa não é você atacar, você fez, você... Não, eu me sinto assim, quando você faz isso, quando você fez isso, eu me senti assim. Né? Arrasado, triste, irritado, bravo, sei lá o quê. Isso mesmo, a expressão de sentimentos favorece profundamente esse contato da briga e o processo de crítica, de acusação, só promove afastamento, a raiva, né, e a dor dentro do relacionamento. Amor, tinha alguma mania minha que te incomodava logo que a gente casou? A porta aberta era minha, né? Pois é. Eu sou uma pessoa sem manias. Não, é balançar a perna. Mas isso não me incomoda, né? Um pouco, né? Quando faz barulho no lençol, né? Eu tinha mania de deitar, gente, balançava a perna assim, ó. Ainda tenho essa mania, né? Depende. Aí a cama às vezes balançava. A gente era pobre, né, amor? Tinha uma cama que balançava muito. Agora a cama já não balança tanto mais, já tá mais resistente. Mas aí ele encostava a perna dele na minha perna, assim. Aí eu já sabia, para. Aí eu parava. Mas é tão automático que eu começava de novo. Daqui a pouco ele encostava a perna na minha, para. E as manias dele, ele não fechava portas. Não fechava portas. Então, por onde ele passava, ele deixava
deixava a porta aberta. Porta de guarda-roupa, porta da casa, porta do carro, portas em geral. Ele é um homem de portas abertas. E eu não suporto portas de guarda-roupa aberta. Aliás, eu não conseguia dormir enquanto eu não fechava. Isso causava alguns desentendimentos no começo. Depois eu levantava e mesmo fechava as portas, mas não fechava delicadamente, né, amor? Eu me lembro. Não? Que bom. É bom caso com homem que não tem boa memória. Isso é muito bom para o relacionamento. Então eu batia as portas com raiva porque ele deixava aberta. Mas, de verdade, hoje... Você parou de reclamar, daí eu parei de fechar. Pois é. Hoje a gente fez na nossa casa um closet que não tem portas. Para poder ele não deixar aberto. Solução, gente. Solução diante dos nossos problemas e dificuldades. Amor diz aqui dos conflitos mais marcantes e como superaram. Você consegue lembrar qual foi o momento mais difícil do nosso relacionamento? Eu acho que para mim foi quando eu descobri a minha doença bipolar. E aí a doutora chamou a Dilene e disse assim, ó, quando você casou, ele já tinha esse problema, que eu não sabia, nem você sabia também, mas pela lei do Brasil, você pode cancelar, anular o casamento. Você lembra? Você ficou com medo? Não deu tempo De de que eu ficar com medo. anulasse? Não deu tempo, mas, tipo assim, analisando depois, né? Mas foi a sua... O que você respondeu? Eu respondi que... O que eu respondi? Não lembra? Eu lembro, mas você insinuou, de repente você dá a resposta mais objetiva. Você falou, eu casei, falou com a doutora, eu casei para toda a vida, até sempre. a morte que separe. Né? E isso ajudou para dar sempre. uma fortalecida na minha saúde e graças a Deus estou aqui vivo até hoje. Né? Exatamente. Eu creio que esse também foi o momento mais difícil da minha vida. Não esse início, eu acho que no início eu tinha até muita força e muita energia, mas depois, ao longo dos meses e anos, quando as coisas iam acontecendo, as dificuldades, as crises, o desconhecimento, isso realmente me abalava bastante. Mas... Teve um outro também, que foi o acidente que a gente passou, né? Lá em Minas. Foi um acidente bem grave, fratura na perna em 8 partes, teve hemorragia interna, teve que retirar o baço. Eu cheguei no hospital com 4,2 a pressão. pressão. Eu pensei que eu tinha perdido ele, ali na estrada mesmo, quando aconteceu o acidente. Mas graças a Deus, eu creio que o Senhor trouxe de volta. Foi um momento bem difícil, em que eu achava que eu ia ficar sozinha com as 2 crianças, nossos filhos eram pequenos. Então, quando a gente fala assim de relacionamento, a gente entende que relacionamentos passam por dificuldades, passam por problemas, têm grandes aflições. São 34 anos de história, é impossível não ter dificuldades, não ter problemas no relacionamento, né? A pergunta diz que já teve em algum momento, se a gente teve dúvida, se fez realmente a escolha certa. Você já duvidou? Não, tem que perguntar se fez a coisa errada, né? Ou fez a coisa, se casou, né? Deveria mesmo ter me casado com ela? Você pensou isso em alguma vez? Talvez, mas não me lembro muito bem. Que bom, eu já falei, casa com homem que não tem boa memória. Você já, né? Eu já, pensei várias vezes. Faz muitos anos que eu não penso mais nisso, mas lá no começo eu pensei várias vezes. Por que eu fui casar? Para que eu fui me casar? Será que eu realmente deveria ter me casado? Me casado com ele. Então, eu tive, sim, períodos de dúvidas. As dúvidas não duravam muito. Eu tinha um entendimento, isso eu agradeço à minha mãe. Ela me criou, assim como seus pais criaram você, também com o entendimento de que casamento era para sempre. Então, a gente foi ensinado a lutar, foi ensinado a persistir, a perseverar e a superar as dificuldades, permanecendo juntos. Então, eu creio que essa foi uma grande força, o entendimento de que a coisa é para sempre. Então, vamos resolver, ao invés de deixar para lá e deixar a dor rolar. É interessante quando a gente coloca na cabeça, assim, né, que já passou flashes assim, daí começa a criar uma bola de neve na cabeça, uma bola de fogo, sei lá o quê. E aí complica. Então, os nossos pensamentos, nosso propósito de casar e permanecer, isso é muito forte para poder continuar. Mas se a gente começa a colocar dúvidas e vai vendo as coisas que não alimentar, né? Coisas que você não gosta, que tal, né? Daí daqui a pouco você separa mesmo. Esse é um aspecto que a gente sempre procurou olhar, porque a próxima pergunta, como é que a gente costuma resolver os conflitos? Você sabe como a gente costuma resolver os conflitos? É aquilo que eu coloquei, tentar conversar, dialogar
e colocar, não atacar o outro, mas colocar o sentimento. A gente tem uma coisa bem interessante no nosso relacionamento. Não é que a gente não tem conflito, né? A gente tem conflitos e até vários, Tem porque a grande gente pensa conflito, né? diferente. Tem grande conflito, né? Tem vários grandes conflitos. Mas a gente procura sempre a resolução desses conflitos. A gente nunca fica de mal. Sabe, o casal que fica sem se falar, que dorme sem dar boa noite. Nunca. Às vezes a gente tem umas discussões na cama mesmo, sobre alguma coisa. Mas quando a gente tá ali, fica aquele silêncio, aí a gente fala, então tá, boa noite. A gente dá um beijinho e vai dormir. E de manhã a gente retoma o assunto, conversa. Eu acredito que a gente nunca joga sujeira embaixo do tapete. Quanto mais tempo você demora para resolver os conflitos, piores ficam, né? Cresce, que nem a bola de neve vai crescendo, né? Eu penso que a gente sempre senta para conversar. E eu acho que a gente agora não mais, mas antigamente acho que a gente se exaltava um pouco. Mas eu já falei, não, mas eu não disse, a gente chegava a alterar a voz. Quando a gente era mais imaturo, né? A gente já está passando da maturidade para apodrecimento, não é? Eu não. A gente já está ficando mais velho, a gente tem descoberto que realmente a gente não vai separar, então não vale a pena ficar, né? Guardando rancor, guardando mágoa, bora resolver para ficar em paz, para envelhecer saudável, para evitar o Alzheimer. Então a gente vai conversando e resolvendo. Deixa eu ver o que diz aqui, ó. Como vocês costumam resolver. Alguém sempre cede mais? Isso aí você tem que responder. Fala a verdade, amor. Quem sempre cede mais? Fale, você é um homem honesto, verdadeiro, transparente. Eu, né? Não é não? Eu também acho que é você. Ele cede mais, gente, mas é porque eu tô mais certa sempre, né? Pior que é. Pois então, vocês vão vendo aí como é que estão as coisas. A gente é verdadeiro, a gente fala a verdade. Me diga uma coisa, a gente já passou por fase em que e a gente ficou distante, difícil de se conectar? A gente já passou por uma fase assim? A memória dele não é boa. Não me lembro. Quando viaja e tal, outro mais distante assim. Mas olha, meu marido tem uma característica que eu admiro muito nas pessoas. Ele não guarda rancor. Ele não guarda episódios ruins da vida. Ele não alimenta isso. Ele não joga em rosto também. Então, a memória dele realmente, assim, vai passando as coisas, ele vai deixando para trás. O que é passado, é passado. Isso é uma coisa que eu tomei, assim, que eu tenho... É um propósito que eu fiz. De não ficar remoendo e jogando em rosto aquilo que eu já perdoei. Se eu já perdoei, para que eu vou jogar em rosto? Então, pronto, acabou. Isso mesmo. E a beneficiada sou eu e ele, naturalmente, porque vive uma vida mais saudável. Isso mesmo. Bom, a gente já teve fases distantes? Olha, eu acredito que a gente nunca se distanciou, não. Eu acho que a gente sempre procura resolver as questões. É claro, se você for pensar assim, fases que a gente teve mais romântica, fases que a gente teve muito próximo, muito ligado, viagens fazem a gente ficar mais próximo, mais ligado. Às vezes a gente está muito focado no trabalho, e sempre trabalhando muito, e eu também trabalho muito, a gente tem essa dificuldade, a gente gosta de trabalhar. Agora né? eu tô aposentado. Agora tá mais leve, mais suave. Então, talvez o trabalho distanciasse um pouco a gente, assim, mas por correria da vida. Eu creio que por brigas e dificuldades a gente não se distanciava, a gente conversava e buscava acertar as coisas como estavam. Agora, amor, responde pro pessoal o que a gente, como casal, deixa eu ver aqui como é que é a pergunta. O que vocês diriam para um casal que está vivendo hoje o vale mais escuro do relacionamento? O momento mais difícil, mais dramático da relação. O que você diria para esse casal? O que eu diria é o seguinte: buscar a Deus em oração antes de querer resolver o problema do casal. Então, ele tem que estar bem com Deus e pedir forças a Deus para poder, né, se comunicar de uma maneira não agressiva, explicar os seus sentimentos, os seus problemas ali e orar, pedir, né? A oração tem grande poder, né? sabedoria. Eu concordo com ele. Eu creio que colocar Deus em primeiro lugar dentro da relação ajuda nesses momentos de muita crise, de momentos escuros, de dificuldade. Mas tem uma coisa que eu acho que também poderíamos acrescentar nisso, que às vezes acontece bastante com a gente.
O meu marido tem um hábito que eu gosto, acho muito interessante. Às vezes ele discute comigo alguma coisa e no meio da briga ele fala assim, desculpa, é que eu não tô me sentindo bem. E quando eu não tô me sentindo bem, eu sempre fico alterado e começo uma discussão por uma coisa pequena. Então, é bom a gente observar, às vezes o vale mais escuro da nossa vida está acontecendo, da nossa vida conjugal, está acontecendo porque a gente, de alguma forma, não está bem, com a gente mesmo, Sim. né? E a gente E a acaba outra pessoa também não está bem. também, E a gente não consegue enxergar o o não. outro e nem a si mesmo, e isso vai deixando a... Conta aquela experiência que você estava menopausa lá. Interessante isso. Eu não me lembro qual é a parte, pode contar. Não, que você estava irritada, estava complicada, estava um monte de problema. E aí foi Eu fazer achava que era só o estresse da vida, a correria, e realmente uma irritação, eu não tinha vontade de levantar da cama, até que fui ver o médico para ver o que estava acontecendo. E aí descobrimos que era a famosa menopausa, que estava chegando. Eu tinha chegado. Já tinha chegado e eu achando que era só o estresse. Aí começamos o tratamento e agora eu tô um docinho, né, amor? É um docinho mesmo. E outras coisas mais. E as coisas vão se ajustando. Às vezes é um problema de saúde, né? Bom, aqui tem um outro bloco de perguntas que é sobre as nossas diferenças, amor. Você acha que a gente... Qual é as nossas maiores diferenças um do outro? É quase tudo, né? A gente é muito diferente mesmo. Interessante que Deus... É interessante que alguns dizem assim, não, tem que ser parecido e tal, para poder... Olha, se fosse para casar com alguém parecido, Deus faria o casamento entre um homem, ou uma mulher. Porque eles se entendem melhor. A mulher tem menstruação, a outra já sabe como funciona, como se sente e tal. Mas não, Deus fez o contrário. Fez um homem casar com uma mulher. Que já tem diferenças que já chegam, né? Fisicamente, hormonalmente. É isso. É isso. Então, as diferenças... De personalidade ainda... Então, isso dá um equilíbrio, não é dar um equilíbrio, mas é uma... Você tem a palestra que fala sobre isso, né? Eu acho que uma das nossas maiores diferenças, me corrija se eu estiver errada, Sim. Eu sou uma pessoa muito sistemática. Rotina. Rotina. Fazer tudo do mesmo jeito sempre. Gosto das coisas que eu já conheço, comidas que eu já gosto. Restaurante que já foi o mesmo perfume que eu uso há anos porque eu gosto dele. Essas coisas. A gente é muito diferente nisso. Meu marido gosta de novidades. Sempre um restaurante novo, sempre uma comida diferente, sempre um perfume diferente. Eu não sei nem que perfume comprar para ele. Aliás, um perfume bom para ele é um que ele nunca usou. Ele adora. Né? Às vezes eu quero um cheiro que eu sentia numa época da vida com ele. Nem penso nisso. Compre logo uma coisa diferente. Então ele gosta da novidade. Aquilo que é novo, diferente, ele gosta de arriscar. Só a mulher nova não, né? Não, a mesma. A velhinha aqui, por favor, continue. Eu gosto mais daquilo que eu já me sinto segura e mais me sinto tranquila com as coisas. Para sorte dele, né? Gosto dele mesmo, não quero mudar. Agora tem sempre a minha preocupação. Ele gosta de novidade, olha aí. Por isso que eu tenho sempre que estar me renovando, né, amor? Você tá melhor agora do que quando eu casei com você. Uau! Assim, né? Melhor em que aspecto? A cabeça, o corpo. A mente, amor. Fala assim, a mente. Beleza. Ui. Ai, gente. Altas declarações, Dia dos Namorados. Estou gostando de ver aqui o negócio. Bom, vamos lá. Deixa eu ver o que é. As nossas diferenças, eu já falei. Isso foi motivo de briga? Ou mais de aprendizado? Essas diferenças que a gente tem? Acho que deu muitas brigas. Já deu muita confusão. Agora eu estou mais equilibrado. Atrasado, né? Cheguei no primeiro encontro, eu pensei que a gente podia me dar um fora logo, né? Mas você vê. A gente tem uma característica interessante. Por exemplo, tem um evento, ou tem um culto, ou tem algum lugar para eu gosto de chegar antes para eu sentar, meditar, pensar, me acalmar, respirar, olhar o lugar. Ele, se começa às 7, ele chega às 7, chega aloprado, correndo, já pega o microfone, já vai e fala o que tem que falar, blá, blá. Ele é assim. Então, se o evento é comigo, nunca chego na hora que eu quero, também não chego em cima da hora que ele. A gente acha um equilíbrio para chegar lá. Essa é uma diferença que já deu muito problema. Hoje, outra coisa bem legal, gente. Quem se veste primeiro aqui em casa? Quem se arruma primeiro quando tem que sair, amor? É você. Sempre quem fica pronta primeiro sou eu. Ele sempre se arruma
Depois, às vezes, a gente fazia até uma época, a gente fazia umas competições. Por exemplo, vamos se arrumar, vamos. Ele falava, é porque eu tenho que vestir mais coisa. Tenho que vestir uma calça, uma camisa, um paletó, uma gravata, um cinto, um sapato. E você é só um vestido. Mas eu tenho que me maquiar, ele não precisa se maquiar, né? Mas você não se maquiava, então. Eu maquiava, uma maquiagem é leve. Vocês já se maquiaram? A gente está pronto para dormir, na intimidade, na cama. E eu maquiada, o que vocês acham? Legal, né? Vamos lá. Bom, então, isso já foi motivo de muita briga. Eu acho que hoje a gente não briga mais por conta dessas diferenças, não. Assim, eu respiro fundo e eu já descobri que algumas coisas nele, como aprendizado, eu vou ter que conviver para sempre. Ele não vai mudar. Então, quanto mais conflitos a gente enfrentar, mais dificuldades a gente vai ter. Melhor deixar quieto, né? O que mais tem aqui, amor? Aqui diz assim, ó. Como você... Isso aqui já foi. A pergunta é... O que vocês aprenderam com as diferenças ao longo dos anos? A ser mais... Não é humilde, ser mais... Aceitar a outra pessoa como ela é. Uhum. Entender que eu não sou dona da verdade, né? De que o outro também tem suas verdades, características e funciona algumas coisas. Eu aprendi umas coisas muito legais com meu marido, que às vezes eu me antecipava e tal, e tem algumas coisas que não precisa se antecipar, que vai dar certo, vai funcionar com calma e com tranquilidade, sem o estresse de muitos dias. Esse foi um grande aprendizado que eu tive com ele. Resiliência, né? Capacidade de adaptação, de se ajustar. Flexibilidade. A flexibilidade. Ele é muito flexível. Eu já não sou tão flexível assim. Mas ele tem muita facilidade de ajustar, de se adaptar, de se adequar ao lugar. Eu preciso me esforçar para isso. Essa é uma diferença grande também entre nós, né? Agora diz para o pessoal como transformar as diferenças em oportunidade de crescimento e não em motivo de separação. Como a gente pode transformar algo que é uma diferença grande entre nós como motivo, oportunidade para a gente crescer e não para separar. Eu acho que tem a ver a questão da aceitação, de você, né, olhar para o outro e não só você, eu que estou certo, não. Né, tentar ver, e mesmo alguma coisa que parece ser certo, que você acha que é certo, né, mas tentar olhar para o outro e aceitar como ele é. Eu penso que uma dessas questões é a pontualidade. Você aprendeu bastante comigo nesse sentido. Eu tenho aprendido muito com ele a flexibilização, a tranquilidade diante de circunstâncias. Não se desesperar, assim, que eu sou mais estressada com as coisas. Então, ter mais tranquilidade para a resolução de algumas coisas. Eu acho que isso é crescimento, né? Quando a gente reconhece as nossas debilidades e que o outro pode nos ajudar nisso. O aprendizado que a gente tem um com o outro. Isso é muito bacana dentro da relação, ajuda a crescer, né? E a fé no casamento? Vamos entrar nesse assunto agora. Como é que a fé ajudou a gente nos momentos difíceis? A fé, a espiritualidade, a crença em Deus? A minha opinião é que não é só nos momentos difíceis que a gente tem que ter fé, tem que ter comunhão com Deus. Eu falei na escola aí de casais, por exemplo, a história de Adão e Eva. Ela ouviu a voz de Deus dizendo que não deveriam comer, e quando a serpente falou que podia comer que não morreriam, ela deu mais atenção, ela acreditou na palavra da serpente e deixou a palavra de Deus em segundo lugar. Ela acreditava em Deus, mas deixou em segundo lugar. Adão, quando viu Eva com os frutos, né, o fruto proibido, ele estava né, uma pessoa racional e não foi iludido pela serpente. Ele pensou, eu vou ficar viúvo hoje, porque ela vai morrer, porque Deus falou no dia que comer, ele certamente morrerá. E aí ele, por amor a Eva, ele comeu do fruto. Ele preferiu viver do lado dela, morto no chão, não tinha cemitério, mas preferiu estar morto com Eva do que estar vivo com Deus. Ó, que escolha que ele fez, né? E depois, quando Deus perguntou para ele, escuta, o que você fez, Adão? A mulher que tu me deste, me deu e eu comi. Ele poderia ter dito, ó, Senhor, eu amo tanto a Eva que eu queria viver para sempre com ela. Então eu comi, porque eu amo a Eva. Não, ele não falou isso, né? Então, o que eu quero colocar assim, a pergunta que eu faço e eu vou fazer aqui, o que é casamento? A maioria das pessoas responde assim, casamento é a união de duas pessoas, né?
O casamento bíblico é a união de 3 pessoas. Deus, em primeiro lugar, depois Adão e Eva. Depois O homem e a o homem e a mulher. mulher. Né? Então, isso não só nos momentos difíceis. Isso é sempre, né? Colocar Deus em primeiro lugar no relacionamento, no casamento. Eu penso que a gente fez isso durante muitos anos. Sempre de madrugada eu acordava, via o meu esposo em oração, orando pelo trabalho, pela família, pelos filhos. A fé sempre nos guiou, a certeza de que o Senhor estava conosco, guiando o nosso caminho, nos dando força, saúde. E isso tem sido até hoje. A gente tem buscado sempre a Deus em primeiro lugar, colocado Ele como centro. A gente não é perfeito, mas a gente procura colocar Deus sempre presente na nossa vida. E isso, de fato, tem nos ajudado a enfrentar circunstâncias, momentos difíceis, lutas, adoecimentos, hoje com filhos adultos, as dificuldades que os filhos vivem, tem nos fortalecido. As dificuldades do nosso relacionamento também. Nosso relacionamento um com o outro, com os nossos filhos, as circunstâncias financeiras e tudo mais, né? É uma coisa que permeia todos os aspectos da nossa vida, a espiritualidade. Então, isso é muito importante. Quem vive de perto sabe como a gente tem esse processo esse desenvolvimento da fé mesmo. E é isso que a gente tentou passar para os nossos filhos também ao longo de todo esse processo, né? De que Deus está sempre com a gente, Ele cuida, Ele protege, Ele está do nosso lado, acreditar nele. Tem um verso que desde pequeno eu tenho muito forte, que é Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Né? Quando a gente busca muito casamento e tal, não vai dar certo. Tem que buscar Deus em primeiro lugar. E depois o casamento vai dar também. Amor, diz assim uma pergunta, ó. Tem algo que vocês aprenderam depois de muitos anos e gostariam de ter aprendido no começo? Será que tem alguma coisa que lá, depois de muitos anos, hoje a gente sabe, mas que se a gente tivesse aprendido no começo, a gente teria sofrido menos? Você acha que tem alguma coisa? Eu acho essa questão da comunicação, né? De resolver os conflitos, as diferenças que a gente tinha, né? Então, né, no começo a gente brigava mais, né? Brigava muito às vezes, né? Hoje já... A gente aceita melhor um ao outro. Eu acho que a aceitação é importante. No começo eu tinha muito desejo de que ele mudasse, que ele fosse diferente, e que eu mudasse, que eu fosse diferente. E isso causava conflitos muito graves. Aliás, esse é um dos motivos pelos quais os casais brigam mais, né? Sim. A tentativa de mudar o outro para fazer do outro quem eu quero que ele seja, e não quem ele é de verdade. E hoje, com a maturidade, eu acho até engraçado algumas coisas, né? Ele tem algumas coisas que ele já mudou para melhor, e tem algumas coisas que ele continua desde o dia que ele nasceu. Quer dizer, nasceu não, desculpa, desde o dia que a gente casou. Desde o dia que a gente casou. Que eu já pedi, já falei, que eu invisto, que eu faço. Eu vou contar. Conto. Eu já esqueci como é. Pijama, por exemplo. Ele tem dificuldade de vestir o pijama, o conjunto. A calça do pijama que combina com a blusa do pijama. Hoje estou combinando. Hoje ele combinou, porque a gente ia filmar. Mas ele tem dificuldade com isso. Ele não sei se ele não prefere, não gosta. Ele abre a gaveta e o que tiver primeiro ele usa. Se tiver os dois juntos, ele usa os dois. Se não tiver, ele pega o que está na frente. Isso já me incomodou? Um monte, não foi? Já falei, já disse. Agora, não adianta. Eu amo com pijama ou sem pijama. Com pijama trocado ou destrocado, não resolve. Eu compro os pijamas todos, conjuntinho, dou de presente, mas ele usa o que ele quer usar, né, gente? Aliás, afinal de contas, o pijama é dele, ele que vai dormir. Esse entendimento, se eu tivesse tido antes, de que é a vida dele, é a roupa dele, é o escritório dele, são os livros dele, é as coisas dele. Não tem que ser como as minhas coisas. Esse é um grande ensinamento, que se eu tivesse tido esse ensinamento do início, eu tinha evitado muito cortisol nas veias durante esses 35 anos, né, amor? Mas eu aprendi, eu acho. Amém. Tá na esperança que eu aprendi, né? Olha só, o que vocês diriam para alguém que está tentando consertar o parceiro e esperando que ele mude? A gente conta ou deixa ele se descobrir? Eu lamento dizer, algumas coisas não vão mudar. E aceita. Que dói menos. Isso. Aceita que dói menos. É a melhor pegada, é a gente aceitar algumas coisas. Amor, quem é mais? Vamos lá, você que vai dizer, hein? Ixi, tem umas coisas aqui que eu não sei, não. Bora ver se a gente consegue responder. Olha, 18 perguntas, responder rapidamente. Uau. Pegaram pesado conosco. Olha só,
Quem é mais bagunceiro, eu ou você? Eu. Quem é mais romântico, eu ou você? Você responde, eu respondi a outra. Quem é mais romântico, Não, amor? eu respondi uma pergunta, agora você responde a outra. Eu, gente. Eu sou mais romântica. 3, então. É você que responde. Quem pede desculpa primeiro? Eu. Maioria das vezes. 4. Quem é mais teimoso? Eu respondo. Ele. Acho que não. Olha aí, viu? Não, A prova está aqui. Ele é o mais teimoso. Já viu o alemão que não é teimoso? Muito bem. 5. Quem fala mais? você. Gente, Depende de que hora. isso que eu ia Jornal. dizer. Filme. Isso que eu ia dizer. Depende da hora. Assistir um filme com ele é narrado. Ele narra filme igual futebol. Aí ele Agora eu fala melhorei, agora eu bastante. melhorei. Ele está melhorando. Quem dorme primeiro? Eu ou você? Dormir na hora? Quem Não. dorme primeiro? Quem adormece Mais rápido, primeiro? Mais mais rápido. É, Eu. você. Isso mesmo. Ele nem deita, ele já está dormindo. Eu fico impressionada. É, ele dorme mesmo. Agora, quem é mais esquecido? Eu. Isso. Isso ele não esquece. Eu já esqueci. Quem gasta mais? Você responde agora. O que é gastar mais? Gastar ou investir? É, tem essa diferença. Então, Nenhum de nós somos gastadores. É. Mas eu acabo gastando mais porque eu faço supermercado, eu que faço uma série de coisas que gasto, é. Eu que compro as roupas, eu que... Essas coisas assim, por isso que gasta mais. Mas não é que a gente... Eu sou gastadora? Não. Não sou. Não sou mesmo. Ele até fala, amor, compre isso para você. Pode comprar. Eu falei, não preciso. Nesse aspecto, nós dois estamos mais ou menos empatados. Agora, outra pergunta. Quem cozinha melhor? Você. Ah, bom. Muito obrigada. Mas ele faz um salmão inigualável. Então, falei. Quem dirige melhor? Eu. Eu já dirigi melhor, né? É. Ele já dirigiu muito bem. Hoje em dia ele tá, ó, chutando balde, desatencioso. Então hoje eu ando dirigindo melhor. Quem é mais engraçado? Quem quer ver? Quem vai responder? Você. Eu. Você é mais engraçado? Depende, ó. Você faz a palestra, você é mais engraçado. Mas em casa. Olha, gente, o meu marido tem um humor fleumático. É um humor. Como que é? É um humor que não é engraçado. É intelectual. É, um humor intelectual. Vocês estão entendendo, né? Então vamos lá. Quem fica bravo mais fácil? Você. Ele. É? Eu não acho. Eu também não. Quem fica bravo mais fácil? Os dois? Sério? Ai, a equipe tá se metendo aqui Não, na história. ela é testemunha. Ah, não. Falsa testemunha. Tá Não, dizendo não. que os dois ficam bravos. Eu concordo. Concorda? É um alemão com a nordestina, né, gente? Quando o fogo pega fogo Pega em nos todos dois. os aspectos. Um contagia o outro. A gente tá Mas só unido carne, até né? nesse, né, Isso. amor? É união. Isso aí é porque a gente tá muito junto. Amorzinho, quem é mais sensível? Eu. Quem que chora mais? Quem fica mais Quem é emocionado? mais sensível? Vocês aí acham o quê? Que agora me pegou. Ninguém que é é sensível? sensível. Não. Amor, essa foi dura. Nós não somos sensíveis. A Ai. equipe está se divertindo às nossas custas. Olha isso. Olha, depende. Se for pelo lado artístico, meu marido é muito mais sensível. Ele é pintor, ele é escritor, ele é pintor e escritor. Ator, atriz, sou eu. Então, eu acho que a gente tem uma sensibilidade, mas a gente não é assim tão frágilzinho, não. A gente é meio casca grossa, né, amor? A gente já enfrentou muita Quem coisa. chorou mais vida. nesse final de semana? Ah, foi, lógico, foi ele, né? Eu acho que sensibilidade para as emoções é mais a de Lene e o Kizil é mais para... Sensibilidade artística. Olha aí, pronto, temos uma psicóloga na plateia definindo aqui. É isso. Sensibilidade para as emoções, de Lene, sensibilidade artística, Kizil. Então, nós somos sensíveis. Tá bom. Muito bom. Então, quem é mais bravo já descobrimos. Quem é mais preguiçoso? Eu.
Pronto, falei. Pronto, falei. É. Fazer o quê, né, gente? Eu prefiro tudo as coisas mais prontas. Para me tirar de um lugar e me mandar para o outro, é difícil. Esse homem não tem preguiça. Isso não existe no vocabulário dele. Você sabe o que é preguiça, amor? Acho que não. Ele não sabe. De verdade, ele não sabe. Ele nunca tem preguiça na vida. Quem é mais ciumento? Pergunta para os universitários. Quem é mais ciumento? Quem é mais ciumento? Boa pergunta, né? A gente tem bastante segurança um sobre o outro, né? Ah, Eu acho que houve um período em que ele foi ciumento, lá atrás. Houve um período em que eu fui ciumenta, mas eu acho que hoje a gente está mais confiante, mais mais equilibrado. tranquilo. Como diz o outro, não é ciúme, é zelo. 2 zeladores, gente, é isso. Acho que a gente não tem ciúmes assim. Quem toma iniciativa nos momentos mais difíceis? Quem tem mais iniciativa para momentos Você. difíceis? Eu, é verdade. Quem acorda de melhor humor? Ele. Quem acorda de melhor humor é ele, com certeza. Ele dorme de melhor humor, ele acorda de melhor humor. Dificilmente ele fica de mau humor, a verdade é essa. Ele tem humor... Melancólico, não? Humor fleumático. E a última pergunta aqui, assim, ó. Quem tem a última palavra nas decisões? Ah, sou eu, né? Sim, senhora. Eu gosto, assim, de pessoas que sabem a sua posição dentro dos relacionamentos, que estão seguros de quem são. Vocês acreditam nisso? Eu vou contar para eles. A maioria das vezes, de fato, quem toma as decisões sou eu, mas eu já tiro de longe. Quando ele decide uma coisa, a gente tá vivendo 35 anos junto, 34, eu sei bem, quando ele decidir uma coisa, eu nem me meto, porque é tempo perdido. Ele decide poucas coisas, ele não se importa. Pode resolver, amor, pode decidir isso, pode fazer. Quando ele diz, isso vai ser assim, pronto. A casa, disseram que a gente ia brigar, né? Disseram que quando a gente construísse nossa casa, a gente ia separar. Mas eu escolhi minhas batalhas. Algumas eu nem entrei na luta. Quando ele falou, isso vai ser assim porque eu quero assim, falei, sim, senhor. Eu reconheço na hora, quando eu não posso brigar. Quando a batalha é dele, eu só entro nas minhas, que eu não sou boba nem nada. Por isso que eu ganho todas, porque eu não entro nas que eu vou perder, né, amor? Se eu sei que vou perder, eu nem entro, já fico de fora. Amor, se pudesse voltar lá no início do nosso relacionamento e dar um conselho para um casal bem novinho que está começando a vida agora, que conselho você daria? O conselho seria o que eu já falei. Buscar a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Se Deus não tiver... É difícil. Se Deus não tiver... Lá em Salmos fala isso, né? Se Deus não construir a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se Deus não estiver no relacionamento, não vai à frente as coisas, né? É verdade. As coisas vão para trás. Eu assino embaixo. Eu acho que Deus, em primeiro lugar, e a consciência de que vamos andar juntos, jogamos no mesmo time, estamos do mesmo lado, então vamos procurar resolver os nossos conflitos, as nossas dificuldades, e as coisas tendem a funcionar bem. Alguém falou um pensamento interessante. O casamento não é um duelo, não é um jogo de braço, uma briga. O casamento é para ser um dueto. Né? Harmonioso. Harmonioso, os dois indo para o mesmo, né? Se os dois estão brigando entre si, o barco vai afundar, né? Tipo assim, não tem. Se os dois não darem acordo, diz lá em Amós, acho que é um verso lá. Né? Como que eles vão andar juntos? É verdade. Não dão certo. O que mais você admira em mim hoje, amor? Eu sempre admirei a sua sabedoria. E o que eu mais admiro em você é o seu companheirismo. Você é muito companheiro, você está sempre do meu lado, muito apoiador dos meus projetos, das minhas ideias, dos meus sonhos. Realmente, às vezes eu paro para pensar que eu não podia ter um companheiro melhor na vida, alguém que realmente pudesse estar do meu lado, me apoiando. É maravilhoso ter sempre você comigo. Amém. Obrigada. Amém. A outra pergunta é assim, o que vocês ainda sonham para viver juntos? Ai. Eu não vou dizer a minha idade, né? Não, para quê, Então, né? tá, é que a sua idade é diferente, né? Uns 7 anos. Muitos anos mais novos. Mas eu fico pensando assim, eu ainda tenho uns 40 anos para alcançar, quase 40, para alcançar 100 anos, né? Então tem muita, né? 40 anos para viver, pelo menos.
Tem muita coisa para fazer. Né? Muita coisa para fazer. É. A gente tem alguns sonhos e tem um que a gente está trabalhando nesse momento, né, amor? A gente está trabalhando no sonho, não precisa contar qual é o sonho, enfim, mas a gente está trabalhando financeiramente, economizando para um sonho que a gente quer conquistar. Hoje apareceu outro sonho também, né? Um sonho que estava meio assim. Estava adormecido, hoje a gente pensou em um outro sonho. Então, assim, a gente tem alguns sonhos. Um a gente está trabalhando, o outro a gente deve começar a trabalhar o ano que vem nele. A gente gosta de trocar bastante ideias e os sonhos mantêm a gente juntos. Unidos, a gente tem pelo que lutar. Né? Eu tenho um acróstico que diz assim: a minha vida é festa. E cada letra dessa festa é uma área da minha vida. Né? E daí eu vi que estava pequeno. Então, agora, a minha vida é festa, 2 vezes festa. Tem 2 Fs, 2 Z, 2 S, 2 T, 2 A. Né? É um sonhador. Meu marido é um sonhador. E eu acho que por ele ser um sonhador, ele apoia muito também os meus sonhos. Eu sou uma sonhadora também, mas eu gosto de sonhar e ter também os pés no chão, né? Então eu tenho mais dificuldade de sonhar. Como ele é o sonhador, eu boto os pés no chão e a gente vai se equilibrando dentro desse processo de sonho e realidade. Então a gente faz uma dupla perfeita, amor. Olha, acabei de descobrir. Eu vou dar aqui um spoiler. O sonho que eu tenho, que vai sair, não sei a data ainda, mas já tem um livro escrito das 70 cartas que eu escrevi para ela, que ela falou Durante que não o período de namoro. namoro. Ela falou que não ia escrever. Eu disse, tudo bem, eu vou escrever. Se você quiser, escreve. E ela respondeu, tem 70 cartas, está dentro desse... Ele escreveu 70 e eu escrevi 70 no prazo de 1 ano, um para o outro. E ele fez, transcreveu essas cartas todas para com a história junto. Com a história, é muito legal. Então, a gente tem lido sabe, isso. no ano que vem, né, na época dos namorados, a gente pode lançar. Quem sabe, um outro podcast, a gente lança os... Amor, tá chegando ao final. Porque eu não sei se o pessoal quer saber mais alguma coisa, mais alguma novidade. Falamos tudo ou já deu, né? Já chega. Agora é uma parte do conselho, tá? Eu vou dar um conselho para as mulheres. Eles pedem aqui para eu dar um conselho para as mulheres que se sentem muito sozinhas no casamento. E você, para os homens que se sentem afastados emocionalmente da relação. Então, assim, minhas queridas companheiras de trabalho, queridas amigas, a gente nunca está sozinho quando a gente tem Deus e quando a gente tem a gente mesmo. Você precisa descobrir que você é a sua melhor companhia. Se você for sua melhor companhia, você jamais se sentirá sozinho, ainda que o seu esposo não lhe dê atenção devida, não esteja sempre como parceiro, como companheiro ao seu lado. É importante que você tenha a consciência de que o estar solitária é quando você perde a capacidade de estar com você mesma. Isso é a solidão. A solidão não é quando o seu esposo não está com você. É quando você não consegue estar consigo mesma. Então, quando você está consigo mesma, é mais fácil atrair também o outro para perto. Então, esteja bem consigo mesmo. Seus filhos desejarão estar perto. Seu cônjuge desejará estar perto de você. Esse é o meu recadinho. E o conselho que daria para um homem que está se afastando emocionalmente da esposa? Olha, a questão da proximidade começa com os pensamentos. Se você está com os pensamentos longe da sua esposa, você nunca vai chegar perto. Né? E tem as redes sociais, tem internet, tem pornografia, tem tanta coisa para tentar tirar os seus pensamentos da sua esposa. Né? Se você tiver que cobiçar, alguém cobice a sua esposa, olhe para ela, mas, né? Veja o que ela tem de bom, né? E se aproxime dela. E os seus pensamentos têm que estar realmente voltados para a sua esposa, né? Para Deus, claro, e para a sua esposa também. Esse é o meu conselho. Muito bom, meu amor. Muito bom. Gente, foi uma alegria enorme compartilhar um pouco da nossa intimidade com vocês, né? Foi muito gostoso, foi muito bom. Tenho certeza que não só nós gostamos, mas talvez você tenha aprendido alguma coisa com a gente. Hoje é o Dia dos Namorados. A gente está soltando esse podcast aí já para que você possa ouvir, curtir e não esqueça de presentear também o seu amado, a sua amada, num dia tão especial como é o dia de hoje. E nesse Dia dos Namorados, 35º Dia dos Namorados que a gente passa junto, eu quero de novo dizer para você que você é o amor da minha vida, que eu te amo, te amei, te amo e sempre te amarei. Quero terminar os meus dias ao seu lado, até que o meu coração pare de bater ou que o nosso Senhor Jesus Cristo volte a essa terra. Amém. Eu quero dizer que eu amo, amei
e sempre vou amar você também. E desejo ver sempre com você, que os nossos dias futuros, presentes, futuros sejam melhores que os passados, que já foram muito bons. Muito bom. E tem né? sido Tem cada sido vez cada melhor. melhor. É. Então, para você que está em casa, vamos repetir junto, um feliz Feliz dia Dia dos dos namorados. Namorados.